Bom dia, amigos. Estamos juntos aqui mais uma vez, prontos, dispostos a meditar na palavra de Deus, a começar mais um dia. Quero começar as minhas palavras transmitindo aquele abraço carinhoso, afetuoso aos que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente o seu viver. Quero também lembrar nosso culto de oração hoje, às 7 horas da noite, em nossa igreja, e você é nosso convidado a estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, para orar uns pelos outros e uns com os outros. Oportunidade para compartilhar as nossas necessidades, nossos desejos e ter a certeza de que, como família, estamos unidos diante do Senhor. Se você está longe da Capunga, quiser visitar uma outra igreja, vá a uma igreja batista ou mesmo uma outra igreja evangélica que esteja reunida hoje para oração, mas não perca essa oportunidade. Normalmente, nas quartas-feiras à noite, as igrejas costumam reservar um tempo para orar ao Senhor. Quero lembrar também o programa Contando e Cantando o Natal, amanhã e depois de amanhã, na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Um belo musical de Natal que vale a pena assistir, e você é nosso convidado e você terá mais informações no site da igreja a respeito dessa atividade. Mas agora quero convidá-lo a meditarmos na palavra de Deus, e estamos aí pelo capítulo 29 do livro dos Provérbios e continuando nessa sequência, e quero ler com você hoje o versículo 7, Provérbios 29, 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Esse é um texto interessante porque nos remete a um fenômeno comum. Nós somos estimulados frequentemente a caminhar em direção à indiferença. Pela nossa própria natureza essencialmente egoísta, pela nossa tendência natural a pensar primeiro em nós mesmos, para só então pensar nos outros, e pela postura de nossa sociedade que nos induz a um comportamento concorrente e não cooperativo. A verdade é que nós nem sempre estamos dispostos a erguer os nossos olhos e enxergar as necessidades dos outros. O texto fala justamente da atitude daquele que não se importa com o necessitado, daquele que não se incomoda com a necessidade do outro. E nós temos que admitir que muitas vezes a nossa vida, com o corre-corre, com as coisas que nos ocupam, que nos envolvem, e como disse agora há pouco, com a nossa tendência natural a uma preocupação exclusiva com nossas próprias necessidades, nós muitas vezes agimos de forma indiferente diante da necessidade dos outros. Não podemos ler esse texto sem nos lembrarmos da extraordinária parábola contada por Jesus Cristo, conhecida por nós como parábola do bom samaritano. A história daquele homem que viajava de Jerusalém para Jericó, e naquele caminho, naquela descida, ele foi atacado por ladrões que o deixaram quase morto. E Jesus fala de algumas pessoas que passaram e que passaram de largo, que não se incomodaram com a situação daquele homem. Até que fala de alguém que, vendo-o, foi ao seu encontro e cuidou de suas feridas, colocou-o sobre seu animal, conduziu-o até uma estalagem, um lugar onde ele pudesse ficar hospedado com alguém para cuidar dele, pagou pelas despesas, deixou inclusive o dinheiro para alguma eventualidade, prometeu retornar para ver se algo mais houvera sido necessário. Ou seja, toda aquela história que nós conhecemos, e a parábola é conhecida como parábola do bom samaritano, porque este homem que agiu em favor do outro era samaritano. E aqui um detalhe adicional: havia uma histórica inimizade entre judeus e samaritanos, o que enaltece ainda mais a atitude daquele homem que não se preocupou em saber a origem do que estava ferido, mas preocupou-se exclusivamente com sua necessidade. Por outro lado, Jesus instigou muitos daqueles judeus que rejeitavam os samaritanos e, ao contar essa história, obrigou-os a ver os samaritanos como pessoas, e nesse caso específico, como alguém digno, nobre, alguém que merecia ser respeitado, inclusive pelo seu gesto, pela sua atitude. O que nos interessa, portanto, é perceber que há uma preocupação clara nas Escrituras Sagradas quanto ao modo como nós agimos em relação às necessidades dos outros.
O provérbio fala justamente daquele que não se importa, daquele que não se incomoda, mais precisamente daquele que não quer saber. Alguém já comentou certa vez, com muita propriedade, com certa curiosidade, que nem sempre quando nós nos encontramos com as pessoas e perguntamos como estão, estamos verdadeiramente dispostos a saber como elas estão. Na grande maioria das vezes, satisfaz-nos uma resposta simples, direta e superficial: tudo bem, eu vou bem. No fundo, talvez não desejemos que a pessoa pare para nos contar quais são as suas necessidades, quais são as suas preocupações e suas angústias. E estamos muitas vezes rodeados de pessoas que têm, sim, preocupações e necessidades que desejam compartilhar. Numa sociedade individualista como aquela em que nós vivemos, as pessoas estão muito pouco atentas às necessidades umas das outras. O texto fala, por exemplo, da atitude distinta entre o ímpio e o justo. O ímpio, também chamado de perverso nesse texto, o homem mau, é aquele que sequer quer saber da necessidade de alguém. O justo, aquele cuja atitude é louvável diante de Deus, é aquele que se importa, é aquele que se interessa, é aquele que ama e demonstra esse amor no cuidado para com o outro. Estamos permanentemente cercados de pessoas, e entre essas pessoas há profundas necessidades. Até que ponto temos estado dispostos a conhecer a necessidade das pessoas? Há circunstâncias nas quais nós não podemos resolvê-las, mas podemos ouvir essas pessoas, podemos emprestar o ombro para que elas chorem, podemos emprestar o braço para que elas se apoiem e se sintam amadas, acolhidas, amparadas. Na verdade, nosso gesto em relação ao outro, e especificamente em relação às suas necessidades, demonstra o que há no nosso coração, demonstra o agir de Deus em nós. Quando Paulo fala do Jesus que veio ao mundo para nos salvar, ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, quantas oportunidades temos ao longo de nossa vida para demonstrar solidariedade, apreço, atenção, cuidado para com as pessoas. E quantas vezes somos tentados a agir de forma egoísta, de forma individualista, e nos distanciamos dessas necessidades. Ajuda-nos, Pai, a olhar com compaixão e a nos aproximar dos necessitados, refletindo o Teu amor e o Teu cuidado para com elas. No nome de Jesus. Amém.